Os programas têm diferenças bastante grandes. Digamos que o Paulo Guedes, que seria o economista-chefe do Bolsonaro, tem uma perspectiva neoliberal. Então as suas propostas estão muito ligadas com aquilo que a gente entende como consenso de Washington. Liberalização da economia, flexibilização das leis trabalhistas, política monetária ortodoxa, controle da inflação, controle dos gastos públicos, medidas que outros países tentaram implementar nos anos 90 sem muito sucesso, diga-se de passagem. O programa de Haddad seria uma espécie de neodesenvolvimentismo, com uma maior participação do Estado na economia, com ajuste fiscal também, mas com tendências de maiores investimentos em programas sociais, em uma tentativa de se fazer uma política industrial. Do ponto de vista dos gastos públicos, por exemplo, aí tem uma diferença bastante grande, porque existe uma lei que foi aprovada no governo Temer do teto de gastos públicos pelos próximos 20 anos. Então a promessa de campanha de Haddad é que seria revogar essa lei dos tetos, o teto dos gastos públicos. Então por aí as diferenças gerais seriam essas. Um programa buscando um neodesenvolvimentismo, que seria o programa do Haddad, e um programa de neoliberalismo mais radical, que seria o programa do Bolsonaro, diante de um economista que seria o chefe dele, mas aí também a gente tem algumas dúvidas, porque a gente não sabe até que ponto esse economista terá total autonomia de implementar a sua forma de pensamento. Isso não está claro na campanha do Bolsonaro. Eu creio que os problemas da realidade vão fazendo com que as pessoas apoiem mais um programa ou apoiem mais outro programa, mas infelizmente a gente tem uma memória histórica muito curta das consequências de implementar as diferentes políticas. Ambas políticas têm diferenças, ambas políticas têm suas potencialidades, mas também têm seus problemas. Então, desse ponto de vista, eu acho que está vindo uma nova onda neoliberal. Em outros países da América Latina a gente assiste essa tendência mais para a direita, mais neoliberal. E eu acredito que tem muito a ver com uma certa desilusão diante de problemas de países que adotaram políticas intervencionistas, como Brasil, Argentina, Venezuela. Então são ciclos. E o pensamento econômico ele não é neutro e depende do que é mais aceito em cada momento histórico. Olha, eu acho que nenhuma atende plenamente, né? Porque os problemas são grandes, o problema de desemprego, as causas desse desemprego são muitas, entre elas não é apenas o programa econômico da época do período Dilma, eu acho que o processo de impeachment agravou muito essa crise, então não é só uma questão da condução econômica que gerou a crise, muitos elementos políticos geraram a atual crise. Temos problema de endividamento interno, temos problema de muita burocracia, um sistema tributário que não funciona bem e muita influência do sistema político no sistema econômico, com todas a burocracia que isso traz também em matéria de lei trabalhista, de custo Brasil, que dizem mais ou menos nesse sentido. De certa maneira, o Bolsonaro tenta ser bastante radical em relação a esses problemas, tomando medidas de choque, diria, econômico, com medidas neoliberais bastante radicais. Então, total flexibilização das leis trabalhistas, privatizações, desregulamentação das leis financeiras. Aí existe uma crença que isso traria emprego, que isso combateria a inflação, que isso traria um dinamismo para a economia. Mas isso foi tentado nos anos 90, tanto no Brasil do Collor quanto na Argentina do Menem. E depois de adotarem essas medidas, tão pouco essas medidas funcionaram bem. O desemprego não diminuiu, o controle da inflação relativamente teve sucesso, mas o problema maior dessas medidas é o caos social, os conflitos sociais que essas medidas ortodoxas geram. Nem os clássicos do liberalismo econômico, como Adam Smith, defenderiam aberturas muito abruptas, porque, sem dúvida, a abertura ela traz conflitos sociais, ela traz uma desordem econômica, traz problemas de exclusão social e, muitas vezes, com aumento da violência. Então, a gente tem visto que, quando foi adotado de maneira bastante radical esses programas neoliberais, os custos sociais têm sido maiores do que os benefícios que ele traz. Por outro lado, a tentativa de reavivar o neodesenvolvimentismo, que foi no período Lula, ele traz algumas memórias que também não são tão positivas, no sentido de que o Estado gastou muito e gastou mal, e que nós não fomos responsáveis em termos de trazer para a economia um dinamismo
próprio do setor empresarial. Ainda o setor empresarial ele é muito dependente do setor público. Então isso pode gerar relações espúrias, como realmente gerou, né, de financiamento de campanha em troca de licitações, esse tipo de modelo, com uma certa burocracia que tornou ineficiente e com muitos resquícios de corrupção. Então esse modelo também trouxe alguns problemas. Mas foi um período que os indicadores econômicos, especialmente no período Lula, foram bastante positivos em termos de crescimento, em termos de combate à pobreza, em termos de criação de emprego. Mas no momento de um cenário internacional positivo, o governo não soube se precaver para um futuro momento que seria um momento de crise. Eu acho que se preparou mal para a crise. Então os dois modelos aí eu acho que tem algumas dificuldades. Nenhum dos modelos trabalham bem a questão da previdência, por exemplo. São problemas muito graves, muito complexos que nesse período eleitoral tão polarizado, esse debate se torna muito superficial ou nem existe, né? Então é muito perigoso nós tomarmos decisões sem saber as implicações que as duas propostas de política econômica estão fazendo, né? Os impactos vão acontecer e, a meu juízo, as pessoas ainda não têm muita clareza da gravidade que algumas medidas econômicas podem trazer no dia a dia delas. Seja quem ganhar, vai ter um problema com o Congresso, que todo mundo conhece bem, né? Nós temos mais de 30 partidos políticos, então o debate com o Congresso não é muito simples. Então tinha muito uma prática que, de certo ponto de vista, é uma crítica justa que o Bolsonaro faz, que é a troca de cargos para que sejam aprovadas determinadas medidas do governo. Porém, ele não terá muito como sair desse dilema, que ele vai ter que buscar apoio de diversas formas. A bancada que poderia apoiá-lo agora parece uma bancada maior do que a que apoiaria o Haddad. Então, algumas dessas medidas que seriam muito impopulares, né, especialmente a questão da retirada de direitos dos trabalhadores como uma promessa de criação de emprego, ela pode até ser viável no curto prazo. Mas a médio ou longo prazo eu vislumbro algo que aconteceu na Argentina também. Começam a haver muitas paralisações, muitas greves, um caos social, porque as pessoas não aceitam perder direitos e numa situação de crise econômica, certamente elas vão demandar atitudes por parte do governo que não sejam atitudes puramente liberais. Então eu vejo com uma certa viabilidade no curto prazo, porque no Congresso, ainda que ele vá ter que enfrentar os obstáculos do sistema político atual, mas a longo prazo não resolverá problemas que são gravíssimos no Brasil, que são os problemas estruturais. Do ponto de vista do Haddad, a governabilidade dele seria bem complicado, seria muito parecido com o que aconteceu com a Dilma, até pior talvez, porque a correlação de forças no Congresso é mais desfavorável nesse momento. Agora, teria que haver um processo de convencimento também, que as propostas retomariam realmente o aquecimento da economia, seriam propostas que, de certa maneira, intervencionistas, trazendo um ambiente de mais otimismo e, com isso, gerando um círculo virtuoso na economia. Para os dois será muito difícil implementar tudo, porque essa estrutura do Congresso com tantos partidos é uma relação que abre muito espaço para acordos espúrios também, né? Tem um debate superficial entre as duas campanhas, na qual o Haddad propõe começar a pensar uma reforma a partir do serviço público, do funcionalismo público, e fazer essa reforma por etapas. E do Bolsonaro investir em títulos de capitalização, então na previdência privada, mas que também levaria um tempo de transição. Mas ambas propostas não detalham muito como que seria feito esse processo. E justamente a previdência no mundo inteiro, não é só no Brasil, é um dos temas mais difíceis de se negociar. A reforma tributária, isso tem uma diferença bem visível, bastante clara, né? O Haddad ele propõe um imposto progressivo, ou seja, cobrar mais de quem ganha mais e cobrar menos de quem ganha menos, porque a nossa estrutura tributária em geral, em virtude do ICMS especificamente, ele tem uma característica muito regressiva. Ele cobra igual, independente de quanto que é a renda das pessoas. E em outros países, França, Estados Unidos, se debate muito a questão dos impostos às grandes fortunas.
lacunas e tentar mais ou menos regulamentar o sistema financeiro, que é um sistema muito especulativo. Então acho que a agenda do Haddad vai muito nesse sentido, de fazer uma estrutura tributária mais redistributiva e de controlar a especulação financeira. Já a proposta do Paulo Guedes, pelo menos numa das reuniões ele propôs isso, a proposta de imposto único para desburocratizar. E o vice também propôs as ideias de acabar com o 13º ou de diminuir o custo do trabalhador, flexibilizando as leis trabalhistas. Então essa proposta ela teria também impactos bastante regressivos em virtude da estrutura desigual que o Brasil tem. Então agravaria um problema estrutural do Brasil, que é a desigualdade de renda, é a desigualdade de propriedade, é a desigualdade de terra. Então a proposta de é uma proposta progressista no sentido de redistribuir e tentar onerar menos pessoas, então até 5 salários. Isso também até é uma proposta que o Bolsonaro acabou pegando para a campanha dele, mas que originalmente era uma proposta do Haddad, isentar as pessoas que ganham até 5 salários mínimos. Isso é um paliativo que pode funcionar. Em parte, né? Mas do ponto de vista estrutural as propostas são diferentes. É um tema bem preocupante também, não está muito claro o que seria a política externa do Bolsonaro. Até agora fala-se em alguns nomes da equipe dele, fala-se muito em ideologizar a política externa, que a gente se afastaria de alguns parceiros que ultimamente tiveram um papel protagonista, como Venezuela, como os BRICS. E a própria China já fez uma declaração que ela não gostou da visita do Bolsonaro a Taiwan. Então eu acredito que algumas dessas alianças que foram construídas, inclusive começaram no período Fernando Henrique Cardoso, e eu acho que o Lula deu continuidade, a Dilma mais ou menos, isso pode ter mudanças radicais. Porém, tem alguns políticos vizinhos que têm uma ideologia mais de direita, mais liberal. Então a gente tem o Macri na Argentina, a gente tem o Duque na Colômbia. Talvez essa perspectiva mais de integração econômica possa florescer até mesmo no governo Bolsonaro, por conta dessa afinidade ideológica mais voltada puramente para a economia. O próprio Mercosul nasceu quando tinha o Menem na Argentina e o Collor aqui no Brasil. Ou seja, um período de 2 políticos que defendiam muito o neoliberalismo. Mas é uma integração muito simplista, voltada apenas para questões econômicas. Mas a princípio eu vejo uma certa desconfiança dos países vizinhos em relação à figura do Bolsonaro na política externa. Não está muito claro mesmo. O Haddad retomaria um pouco a ideia da autonomia pela diversificação de parceiros, a questão da cooperação Sul-Sul, tentar reforçar a Unasul, tentar reforçar os BRICS. Aí está bastante claro qual que seria a política externa do Haddad. Ele tentaria retomar esse período que foi um período de grande destaque internacional para o Brasil, muito voltado para a questão da cooperação Sul-Sul. Esse é um tema crucial, muito importante. Aí são 2 visões diferentes de como deveriam ser feitas as obras de infraestrutura. No período do PT, no período Lula, houve também muitas parcerias público-privadas, mas onde o governo continuava tendo, e o BNDES especialmente, teve um papel fundamental nessas obras de infraestrutura. Nas propostas do Bolsonaro isso não está tão claro assim, mas certamente a tendência é tentar privatizar, com os riscos que traz a privatização, porque os interesses privados não necessariamente coincidem com os interesses públicos e estratégicos para a região. Então pode ser que muitas obras que aparentemente economicamente não seriam tão atrativas para o setor privado, mas que seriam estratégicas para a integração regional, a médio e longo prazo, elas deixem de ser executadas por conta dos interesses primordialmente privados, que talvez não tenham interesses em algumas dessas obras. Para citar um exemplo, por exemplo, Itaipu, uma usina hidrelétrica. Se ela tivesse sido delegada a instituições privadas para que ela fosse construída, ela jamais seria construída. Então tem setores estratégicos que a atuação do setor público é fundamental.
Atualmente existem outras grandes obras de infraestrutura que o setor privado talvez não se interesse. Não está claro como que o Bolsonaro faria uma gestão em relação a isso, porque as propostas elas se tornam muito simplistas, no sentido que privatizar seria a solução para tudo. Mas desse aspecto, e aí eu não sei qual é a influência de alguns setores, inclusive militares, no próprio Bolsonaro, porque tem muitos setores militares que são contra a privatização de setores estratégicos como petróleo, energia em geral. São duas apostas bem diferentes. A primeira aposta já foi feita no governo Temer. Qual que era a aposta? Flexibilizar leis trabalhistas, diminuir os custos para os empresários e isso geraria emprego. Não é bem assim que funciona. É até um certo desrespeito com a teoria econômica lá da época do Keynes, porque em 29, quando teve a crise de 29, esse era o mesmo debate, como criar emprego diante do desemprego em massa. Os economistas ortodoxos da época propunham essa mesma solução. Você diminui os custos e enfrenta os sindicatos e com isso você conseguiria gerar emprego. Mas o que gera emprego, na verdade, é a expectativa dos investidores, se eles estão otimistas ou não. Você pode flexibilizar todas as leis trabalhistas, você pode diminuir todos os custos. Se ele estiver pessimista, ele não vai investir. Então foi o que aconteceu no Temer. Você fez reforma trabalhista com a promessa que isso viria a gerar empregos e não foi. Então não é tão simples essa relação, mas se acredita muito nisso. Por outro lado, no governo Haddad, tentaria se retomar o papel do Estado como um indutor do emprego indiretamente. Então, com alguns programas sociais, você geraria aquilo que a gente chama de efeito multiplicador do emprego. Então, programas sociais como o Bolsa Família são muito estratégicos nesse sentido. As pessoas, através do Bolsa Família, vão consumir dos produtores locais. Esses produtores locais vão ter que comprar de outros produtores. E por aí você aquece a economia artificialmente no primeiro momento. Isso pode funcionar por um tempo, mas o governo sempre tem que estar atento se esses gastos sociais não superam o endividamento do governo. Ele tem que fazer um cálculo. Qual seria o ótimo de intervenção do governo para que ele gerasse empregos sem afetar muito as contas públicas? É algo que também você tem que ter um pouco de sorte para que dê certo. Já estava havendo tentativas de privatização, pelo menos de parte da Petrobras, já no governo Temer, né? E é o que eu falei, eu acho que até mesmo os militares se dividem em relação a isso. Muitos deles não vão ser favoráveis a privatizar um setor que é tão estratégico. Outros países não privatizam esse setor. O próprio Estados Unidos não permite que empresas chinesas comprem determinadas empresas que eles consideram de setores estratégicos. Agora, para o Paulo Guedes, ele faz um discurso radical que tem que privatizar tudo. E com esse dinheiro da privatização se pagaria a dívida pública brasileira. Não seria suficiente para começar. Então é uma promessa muito difícil de ser cumprida, e com o agravante que a gente vai vender essas empresas num período de crise econômica onde o valor de mercado delas é muito baixo, comparativamente ao que elas deveriam valer. Então é um risco muito grande da gente fazer um péssimo negócio privatizando as nossas empresas estratégicas nesse momento. Mas é por isso que a bolsa está subindo, por isso que o dólar está caindo, porque para o investidor estrangeiro é o que ele mais quer. Empresas que são lucrativas, rentáveis, estratégicas a preços baixos. Então essa correlação existe porque a perspectiva é que o Brasil se abra mesmo e que o governo adote privatizações. E eu não sei em que medida, até mesmo de setores estratégicos.